A gente não tem precedente para o que a gente está vivendo. Então, diminuir liquidez, ficar endividado, e aí tem a ver com pagar caro no dinheiro, talvez não seja a melhor estratégia para uma pré-alta, entendeu? Olá, eu sou a Viviane, você está no canal da Farma Contábil no YouTube, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Hoje, a pauta é pré-alta de medicamentos, mas antes, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like, comente. Para conversar sobre esse assunto, pré-alta de medicamentos, nós convidamos Alan Fernandes, que é farmacêutico e CEO da Rede Nova Drogarias. Alan, muito obrigada pela sua participação aqui no Descomplica Farma. Obrigado, Viviane. Eu agradeço o convite. É muito bom poder ajudar o pessoal que está lá no balcão, né? Obrigado mesmo. Alan, o que é a pré-alta de medicamentos? Que período é esse? Explica para a gente. Pois é, na verdade, o que tem definido por lei é a alta, né? É o dia que sobe o medicamento, dia 1º de abril. Então, no período que antecede a alta, a gente chama de pré-alta, que é um período onde os distribuidores, principalmente aqueles que trabalham com medicamentos de valor agregado mais alto, acabam tratando um represamento de estoque, até por conta de uma segurança que eles fazem financeira, né? Porque, imagine, é um período que capitaliza muito rapidamente o estoque deles, né? Então, essa capitalização de estoque, a gente define como pré-alta porque, via de regra, falta algum produto curva A, a gente não consegue encontrar, e isso ficou um acontecimento do ano no nosso ramo, né? Esse período agora começa em março, comecinho de março agora, estamos nele, né? De 1º de março até o final de março, a gente tem aí a dita pré-alta, mas por lei, o que é definido é a alta, que acontece dia 1º de abril. Mas pré-alta significa que já tem fornecedor cobrando mais caro antes, é isso? Não. Não. Pré-alta é o período que antecede a alta e que, pelo simples fato de que a alta vai acontecer e vai valorizar o estoque do fornecedor, a gente tem aí necessidade de fazer um ajuste. Quanto maior é a previsão de alta, maior é a escassez de mercadoria curva A. A grosso modo, é a principal característica desse período. O fornecedor é como se o fornecedor segurasse o produto para esperar o produto aumentar e aí sim vender para o varejo, é isso? A via de regra é mais ou menos isso que a gente percebe aqui na ponta. Vai fazer a reposição de estoque e não aparece o estoque, você não consegue achar o produto para comprar. E também é uma coisa bem interessante, eu estive conversando com o pessoal da ABC Pharma, sabe, velho? E uma ilusão é acreditar que aumento de medicamentos acontece uma vez por ano só. Isso é uma mentira, né? Porque durante todos os meses você tem atualizações das revistas de preço dos arquivos eletrônicos, né? Então são muitos. Todo mês acontece alguma alteração de preço. Mas esse período agora é onde a CMED, né? Ela autoriza os fabricantes a colocarem uma nova tabela de preço fábrica, e isso muda toda a dinâmica do mercado. Então, traduzindo melhor, a pré-alta seria a definição da dinâmica de mercado modificada por advento da alta que vai acontecer. Muito a ver com escassez de mercadoria de alto giro. Tá, então, vamos falar então o que a farmácia pode fazer para se resolver nesse período, né? Eu sei que a gente até falou anteriormente, você já escreveu sobre isso, de que existem algumas estratégias que a farmácia pode adotar para não ter, digamos, um prejuízo, para não ter nenhum problema com escassez de produto nesse período de pré-alta. Quais seriam essas estratégias, Alan? Você consegue pontuar algumas ações que a farmácia poderia fazer nesse período para se proteger e, de repente, não deixar faltar produto para o cliente, por exemplo? Sim, eu acho que a primeira coisa, Dani, é você ter uma real noção do que gira na sua farmácia. Então, ter os cadastros em dia, né? Garantir que tudo que você está vendendo está saindo registradinho, bonitinho lá no final. Eu não quero acreditar que ainda exista o contrário disso, mas é bom falar que quem tem registro final de saída consegue fazer curva ABC, consegue fazer provisão de estoque, enfim. Então, essa é a primeira coisa. A gente tem que ter uma forma de avaliar o estoque, garantir um mínimo de segurança dos produtos de curva A. Isso também seria legal já fazer. A gente está em março, eu venho falando isso lá desde o final de janeiro, né?
fazer uma compra, se possível, fazer uma compra de mais quantidade desses itens para garantir que, mesmo que haja um represamento, que esse represamento não deixe faltar para o seu cliente. E uma outra coisa muito importante que eu vejo sempre gente fazendo é pegando dinheiro emprestado para comprar esse estoque excedente. É aí que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que saber quanto que o dinheiro custa, né? Então, fazer uma avaliação bem legal de como que está a tua farmácia, de como está a tua condição financeira. A gente está num período pandêmico, a gente nunca viveu o que a gente está vivendo hoje, né? Para fazer uma entrevista dessa, né, Viviane? Quanta coisa a gente tem que arrumar antes, né? Porque a gente não está no escritório mais, aquela coisa, né? Sim. Então, assim, a gente não tem precedente para o que a gente está vivendo. Então, diminuir liquidez, ficar endividado, e aí tem a ver com pagar caro no dinheiro, talvez não seja a melhor estratégia para uma pré-alta, entendeu? Uma outra coisa importante também, Viviane, que é dever de casa que tem que ser feito todos os meses, precificação. Como que está o processo de reajuste de preço? Agora, todo mundo fica maluco para fazer uma associação ABC Farma, para fazer uma assinatura do Guia da Farmácia. Falei dos dois, que aí não fica ninguém chateado comigo, né? Não tem ciúme. Não tem. Mas é o seguinte, do dia para a noite, a gente gostaria que tivesse um arquivo de preço definido. Não tem. Mas se você tem esses acessos, você garante que à medida que a correção de preço vai acontecendo, você vai sendo informado o quanto antes. Porque, imagina, vale R$1, amanhã passou a valer R$1,10, mas na hora que eu vendi hoje. Então, o que eu vendi hoje já estava no meu estoque, ele valia quanto, né? Às vezes o pessoal não tem essa noção e vai ver o prejuízo só na hora da recompra da mercadoria. Mas... Agora, não, deixa eu tentar até entender isso. Quer dizer, então, nesse período de pré-alta, não vale a pena a farmácia sair comprando tudo para poder ter em estoque e pagar mais barato e depois ter uma margem maior. Ela precisa analisar bem essa compra. É isso, Alain? Eu acho que o comprando tudo é que não encaixa. É isso mesmo, não tem que sair comprando. O que você acha que ela deve comprar, por exemplo? Porque o grupo de medicamentos mais impactado, eu acho que é aquele medicamento de prescrição, né? De prescrição médica. Então, como é que a farmácia vai decidir o que ela vai comprar, o que ela vai estocar, se é necessário mesmo fazer essa compra com antecedência ou não? O que eu acho importante é o seguinte, os produtos mais caros, um baixo percentual, mas numa base maior, acaba dando um valor absoluto maior, né? Então, 1% de R$100 é diferente de 1% de R$1, né? Então, por essa ótica, os produtos que são os tidos como referência, eles têm um ticket médio mais alto, eles são mais caros, e por isso são os que representam o maior impacto na hora da alta ou da pré-alta, tá? Também tem a ver o seguinte, os produtos que vão ter um índice maior de aumento são aqueles que têm a ver com a competitividade, com a condição de quantos outros itens concorrentes eu tenho daquele produto. Certo? Então, se é um produto que tem muito concorrente, tranquilo, você vai conseguir substituir no caso de uma falta. Cuidado com aqueles produtos que você não tem substituto, tá? Então, fazer a receita do bolo, se a gente pudesse definir assim, né? Eu não gosto disso, mas, pelo amor de Deus, não é verdade absoluta, é só uma opinião. Vai lá, pega a curva ABC dos produtos, e pega a curva A dos seus produtos mais vendidos nos últimos 90 dias, separa uma margem de segurança de 30% de estoque adicional e vê se isso cabe no seu bolso. Se isso couber no seu bolso, se tiver dinheiro para fazer, pode fazer que é tranquilo, o produto é curva A, isso não está gerando um estoque excedente que não vai girar, né? 30% é um número mágico também, né? Eu tirei da cartola aqui agora. Por que 30%? Porque num mês, se o produto é curva A, com certeza, se você incrementou só 30% em quantidade, você vai girar, né? Agora, se não tem dinheiro para fazer isso, avalie o custo do dinheiro e compara quanto que em percentual o dinheiro que você está indo no banco, ou que você está fazendo até antecipação da maquininha de cartão, que é um recurso que o dono da farmácia tem usado muito, quanto que ele está te custando e compara isso com o que você vai ter de ganho do estoque que vai estar empatado na sua prateleira depois que ele aumentar de preço. Como que é esse repasse para o cliente? Você acha que a farmácia pode repassar esse reajuste aos poucos ou em sua totalidade? Olha, Viviane, não tem como você não repassar, é muito difícil segurar. Existem algumas redes que fazem até uma propaganda assim, olha, estamos mantendo o preço antigo.
Toda vez que eu vejo isso, na verdade, não é que está mantendo o preço antigo, é porque não houve atualização da lista de preço, então você não tem o preço oficial novo, reajustado, então você é obrigado a praticar o preço antigo até que isso aconteça, né? Então, assim, é muito difícil não repassar para o cliente, viu, Viviane? Porque isso é um custo adicional que é na veia, né, do negócio, é impacto direto, tá? Então, existem estratégias de marketing usando desse delay de informação até que se corrijam todas as listas, né? Eu sempre, todo ano a gente vê isso. Talvez esse ano tenha uma força grande por conta de pandemia, o pessoal vai usar esse argumento, com certeza. Mas para o cliente, no final, o que interessa é o que ele está pagando lá, o que está saindo do bolso dele, né? E aí, infelizmente, o que está saindo do bolso do cliente vai ser impactado, porque seja grande rede, pequena rede, média rede, o custo aumentou, ele vai ter que repassar. E a farmácia, ela pode fazer campanhas incentivando o cliente a comprar medicamento antes desse aumento oficial, ou não? Não pode, não deve, não aconselho, é um problema sanitário. Se fizer, né, você está incitando a automedicação, você pode ser denunciado, e aí tem um problema com vigilância sanitária e Anvisa, então, assim, não pode. A gente não pode e não deve fazer esse tipo de campanha, nem por incentivo dos balconistas, nem por incentivo com apoio de peça publicitária, assim, não aconselho. Eu acho que não é esse o caminho. É a gente cuidar de ter um maior nível de estoque, só porque a venda ela vai acontecer, né? Eu acho que é bem isso. Para a gente fechar, né, essa conversa, eu queria agora que você... Porque, assim, em geral, o independente, ele está bastante sozinho, né? E é difícil. Quer dizer, você falou um monte de coisas aí que, por exemplo, eu não teria condições de fazer, até porque eu não sou dona de farmácia, eu sou jornalista, né? São questões, são cálculos complexos, né? E eu imagino que possa ser também muito complexo até para o empresário que está lá no ponto de venda conjugar tantos fatores, né? Precificação, percentual de aumento, giro do estoque, é muita coisa para analisar nela. Então, eu queria que você desse a sua opinião em relação ao papel do distribuidor, e como o distribuidor pode ajudar o independente nesse sentido, e também de que forma as redes podem ajudar. E aí, quando eu falo rede, eu quero falar que hoje a gente tem 3 modelos: o associativismo, a franquia e o licenciamento. Então, que você falasse de forma geral, né, como esses agrupamentos ajudam o varejista nesses momentos, por exemplo, que é o da pré-alta, o medo de faltar produto, o medo de saber exatamente se o que está em estoque vai dar para cobrir a demanda do cliente. Comenta um pouco para a gente a sua visão sobre os papéis desses 2 atores da cadeia, digamos assim. Eu acho que é o seguinte, a primeira coisa é que, assim, o que a rede pode fazer, eu acho que aqui a gente já está cumprindo um papel, sabe? Eu, enquanto Rede Nova, acho que eu estou acabando contribuindo com muita gente que às vezes eu nem conheço, tentando dar uma estratégia em um norte que, embora pareça ser muito difícil de realizar, na prática é bem menos difícil, que a gente tem, e aí você falou tudo, né? O dono de farmácia que está ali, ele tem dados, sabe? Ele tem dados. Se dedicar aos dados e conseguir fazer com que esses dados virem ações. Isso é imperativo. Porque analisar, porque assim, às vezes a gente tem muitos, os sistemas que já estão ali no checkout, eles geram muitas informações, mas às vezes a pessoa não consegue analisar e chegar a conclusões com aqueles dados, ela fica perdida no meio de tantos dados. Acho que esse é o desafio, né? É a operação, né? É o peso da operação. O proprietário de farmácia está preocupado, às vezes, em atender o cliente que está chegando na farmácia. E esses dias eu escutei isso, mas o dinheiro está no balcão, não está lá na mesinha do meu escritório. Calma. Tem situações que a mesinha do escritório paga uma bela conta, né? E eu tenho alguns exemplos práticos que eu vivi e apliquei, enfim. Mas eu acho que a rede pode ajudar, esse é um ponto que a rede pode ajudar. Outro ponto são as negociações, porque nesse período pré-alta, existe um volume, um fluxo maior de compras por parte das farmácias. Então, se você tem uma rede que te ajuda a organizar e que te ajuda a canalizar onde estão as melhores condições, e aí tem que também saber ponderar, porque eu não estou falando de colocar mercadoria de graça na farmácia de ninguém, né? Eu estou falando, melhor condição pode ser até um prazo estendido, se valer a pena. Isso até eu não tinha citado antes, é porque tem gente que às vezes quer comprar no preço antigo e alongar bastante o prazo, né? Mas isso aumenta o endividamento, então tem que pensar nisso também. Então, o papel da rede é dar essas dicas, mas principalmente essas duas, dar dica, ajudar na estratégia e dar
suporte para que a compra aconteça da melhor forma possível e o estoque seja mantido, né? Acho que a rede é isso. Falando de distribuidores, a gente tem 3 atores. Os distribuidores nacionais, que atuam com os medicamentos de referência, os mais caros, aqueles que têm realmente uma condição mais rápido, a farmácia está sempre negociando com ele num volume bem alto. De repente, esses distribuidores agora têm umas condições diferenciadas, inclusive com prazo diferenciado para a farmácia comprar. Então, fique de olho. Você que é farmacista e que tem um bom relacionamento com os distribuidores, agora é a hora de chegar perto do representante e falar, olha, o que você tem para me ajudar agora? Os distribuidores regionais, a gente tem aqueles focados em genéricos, né? E também, eles vão fazer, que os genéricos, normalmente, o ideal agora nos regionais seria ir atrás das OLs, das operações logísticas que esses distribuidores regionais atendem, né? Eu acho que é difícil falar que um ou outro taxar e colocar rótulo nesse pessoal, sabe? Eles estão fazendo o trabalho deles, e olha, eles fazem maravilhosamente bem, viu, Viviane? Sem querer dar uma de politicamente correto, análise de crédito desse pessoal, entender que limite coloca para a farmácia, enfim, eles são muito profissionais. Eu acho que vale a pena ficar de olho nisso. Alan, então, quero agradecer demais a sua participação. Infelizmente, vou precisar encerrar. Foi ótimo conversar com você. Acho que a gente conseguiu descomplicar um pouquinho esse tema aí da pré-alta de medicamentos, né? Eu acho que a gente está prestando um serviço, né? O tema é muito grande, o nosso mercado é muito aguerrido, muito concorrido, né? Então, quando precisar, pode contar comigo, porque eu acho que essas pequenas contribuições fazem bem até para a gente, porque a gente acaba pensando sobre o tema. Obrigado pela oportunidade, viu? Obrigada também para você que ficou com a gente até aqui nessa conversa com o Alan. Espero que vocês tenham gostado. Ative o sininho, inscreva-se no canal, aqueles recadinhos todos que eu gosto sempre de dar. A gente se vê no próximo programa. Obrigada e até lá.